Olá, você já se descontrolou em algum momento da sua vida? Teve aquele impulso no momento de raiva, no momento do calor e falou o que não deveria? Ou até mesmo acabou mandando algum funcionário embora porque ocorreu alguma situação em que você teve uma leitura e ficou muito irritado com isso, não se aguentou e mandou ele embora e depois se arrependeu, porque quando você foi se informar de fato sobre o ocorrido, a pessoa não tinha culpa? Se já aconteceu alguma dessas situações com você, não perca esta aula, fique até o final, que eu vou falar para você como controlar as emoções. Porque esta semana nós estamos falando do processo ao sucesso. E para chegar no sucesso, a primeira coisa que a gente tem que conhecer é a gente. Então, por isso que na segunda-feira que passou, eu falei sobre autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você sabe tomar as decisões certas para você. Ontem nós falamos sobre tomar as decisões, porque não basta você se conhecer e saber qual é a sua decisão certa, mas se você ceder às outras pessoas ou até mesmo a pensamentos que vai fazer você tomar as decisões pelos outros e não para você, você vai se desviar do seu caminho. E hoje nós vamos falar sobre o controle das emoções, pois esses três pontos são importantes para te levar ao processo. Amanhã nós vamos ser um pouco mais técnicos, vamos falar sobre metas, mas hoje ainda nós estamos falando sobre você. Porque a gente recebe muitos alunos aqui no Instituto em que tem todo o conhecimento técnico, experiência, mas a pessoa não consegue passar para o outro nível. E quando a gente começa a entender o porquê disso, a gente vê que ela só não passa para o outro nível ou porque ela está fazendo uma coisa que não conversa com ela e já deu, ela está desgastada, ela precisa respirar, ela precisa se encontrar, ou porque ela está fazendo alguma coisa sob pressão de algumas pessoas e atendendo a demanda dessas pessoas e ela não se respeita com relação a ela, ao que ela sente, ao que conversa com ela, ou até mesmo porque ela não consegue controlar suas emoções. E aí ela acaba tomando muitas decisões erradas, acaba cedendo essas emoções e se arrependendo depois, mas já é tarde. Então, por isso que nós estamos dedicando essas 3 aulas da semana a você se entender primeiro, para depois você realmente se destravar e poder crescer nas suas metas. E aí são metas alinhadas com você, com o que realmente conversa com você. Mas antes de eu começar essa aula, eu peço a você que deixe o like neste vídeo. Se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Então pegue papel e caneta na mão, pois eu trouxe 5 pontos, que são os 5 pontos que eu mais vejo que travam os nossos mentorados com relação aos seus crescimentos. Então anote aí o primeiro ponto, autocontrole. Muitos dos mentorados que a gente recebe aqui têm que desenvolver o autocontrole. E eu estou falando de pessoas que têm muitas experiências, de pessoas que lideram muitas pessoas e mesmo assim têm que melhorar o seu autocontrole. O exemplo da chamada é um caso real. Uma pessoa em que não conseguiu controlar as emoções no calor da situação, acabou dispensando um funcionário que era primordial para o negócio, e só depois que ele esfriou a cabeça e que foi saber o que aconteceu, que ele viu que ele estava errado. Mas aí já era tarde, depois de ter envergonhado a pessoa não voltou atrás. Então, esse é um ponto que nós temos que entender e trazer o autocontrole para a nossa vida. E aí eu falo para você, você tem que saber identificar qual que é o gatilho que dispara isso em você. Qual que é o gatilho que naquele momento do calor faz com que você não se controle? Eu já tive, por exemplo, situações em que eu fiquei sabendo de determinados ocorridos, até mesmo desde a minha época da multinacional, em que naquele momento eu preferi não tocar nesse assunto. Preferi respirar, pensar como que eu ia investigar primeiro, tentar entender todo mundo, para depois
e falar com a pessoa certa. Porque no calor da emoção, a gente às vezes acaba disparando para a pessoa errada, tomando a pior das decisões e tendo o pior comportamento possível. Então, você tem que saber controlar esses gatilhos, e quanto mais você começa a identificar e controlar esse gatilho, melhor você vai ficando nisso, e você vai ver que com o tempo vai ser mais fácil, e muitas vezes você não vai nem mais precisar falar, vai ser automático. Você não precisa mais conversar com você mesmo, tipo, calma, Gi, respira, vamos dar uma volta, vamos pensar como que a gente processa toda essa informação, quem que a gente vai buscar a informação. Então, toda essa conversa que você tem com você mesmo, você vai ver que vai começar a ser natural. E quanto mais você pratica, mais fácil fica. Então, esse é o primeiro ponto. Anote aí todas as vezes que você se descontrolou, que você perdeu a cabeça, e tente identificar qual que é esse gatilho que disparou isso, para que a hora que você identificar novamente ele crescendo em você, você dá um stop, dá respirar, dá uma volta se for possível e, se for o caso, dá algumas horas ou conversa no dia seguinte, enfim, para que você possa tratar o assunto mais racionalmente possível e não emotivamente, não levar para as emoções, tá bom? Segundo ponto, exercício físico. Quando nós pensamos na construção do ser humano há milhares de anos atrás, nós entendemos que o ser humano andava muito, corria bastante, se exercitava o dia todo, comia pouco. Então nós fomos construídos não para viver o momento que vivemos hoje, onde tudo é facilitado, onde temos controle remoto, onde temos carro, onde tem delivery, não é mesmo? Então, a gente entende que essa ociosidade faz com que a gente perca muitas coisas. E uma delas é a gente poder descarregar tensões, né? A gente poder trabalhar uma química melhor dentro do nosso corpo. Então, para mim, funciona muito, por exemplo, a caminhada. Se eu estou fazendo uma caminhada, é um momento onde eu começo a relaxar mais, desestressar, e parece que até o meu cérebro oxigena mais. E aí eu começo até a ter novas ideias, tomar decisões melhores, né? Então, não estou falando para você que você tem que ir na academia, que você tem que ficar com o abdômen trincado. Se você tem, parabéns, isso é um sonho de consumo de muitas pessoas, inclusive a minha. Mas se você não é esse padrão, se você não é a pessoa que faz certinho toda uma dieta e vai certinho toda na academia, não deixe de fazer exercícios físicos, né? Uma caminhada é um bom exercício físico, e falo para você, ajuda muito você a relaxar, você desestressar, né? Até mesmo controlar quimicamente o seu corpo para que você tenha uma saúde melhor. Então, esse é um ponto que eu trago para você que faz diferença. Eu vejo nos meus alunos, nos meus mentorados, quando a gente entra nesse ponto e a pessoa fala: Nossa, eu gostava de jogar futebol, mas faz muito tempo que eu não jogo. Eu gostava de jogar vôlei, mas eu não jogo. Eu gostava de correr, mas eu não corro mais. Antes eu fazia caminhada, enfim, seja lá o esporte que for. Quando a pessoa retorna a se exercitar no que conversa com ela, em pouco tempo você vê que muda até o olhar da pessoa. Por quê? Isso faz realmente diferença na vida, tá bom? Terceiro ponto, estudar constantemente. O que é que conversa com você, né? O que você quer crescer, no que você quer se aprimorar, né? Se você está nesse ponto e quer crescer até aqui, para você trilhar esse caminho, o que você precisa estudar? Você tem que estudar todo dia, nem que seja apenas 1 hora. Até existem algumas métricas, e o Dr. Paulo Vieira fala sobre isso num dos livros dele, que o ideal seria a gente estudar 1 hora todos os dias e aplicar em seguida 8, ou seja, você estuda à noite e no dia seguinte você aplica. E quando você faz isso todos os dias, você vai se tornar um perito, você vai se tornar um especialista em alguns anos. E aí você começa a ser uma referência, porque não vai ter ninguém
que estudou tanto e aplicou o conhecimento. Então, independente da área que você quer crescer, que conversa com você, você tem que estudar. Aí você fala assim, mas Gia, eu sou empresário, o que eu tenho que estudar? O empresário ou empreendedor, se você está começando, tem que estudar sobre liderança, tem que estudar sobre gestão financeira, tem que estudar sobre gestão de pessoas, né? Tem que estudar sobre lucratividade, tem que estudar muitos assuntos. Mesmo que você não goste, você tem que estar sabendo. Pode ser que você nem realize a função, mas você tem que estar sabendo. Então, se você realmente quer crescer como empresário, você tem que procurar conhecer os assuntos que você não conhece. Mas, Gia, eu estou começando hoje, e hoje ainda estou muito no executar, no fazer. E faz parte, se aprofunde também no executar, no fazer, mas não deixe de estudar o seu próximo nível. E qual que é o próximo nível de um empreendedor? Se tornar empresário. É ele ter uma equipe que suporte ele, é ele ter os processos, é ele ter o jeito dele multiplicado por outras pessoas. E se você não vai ter isso, se você não tiver a sua cultura muito bem definida e disseminada na sua empresa. Por isso que às vezes eu converso com pessoas, sem brincadeira nenhuma, que tem 30 anos de mercado e ela ainda é um empreendedor, ela não conseguiu virar um empresário. Eu me recordei agora de uma pessoa que eu dei uma mentoria para ele tem oficina mecânica assim como eu. E ele tem décadas trabalhando na oficina mecânica e trabalhando demais. Os mecânicos dependiam dele para tudo, todos os orçamentos, as compras de peça, tudo que precisava para a oficina dependia dele para alguns orçamentos, alguns diagnósticos. Né? A pessoa tinha 7 funcionários quando conversou comigo. Imagine que loucura, que canseira não é essa? A pessoa ali há mais de 20 anos trabalhando igual um camelo. Apesar dele ser o dono da empresa, não parece. Trabalha mais do que todo mundo, um desgaste emocional muito grande. Então, não vale a pena. E aí, o que acontece? A minha oficina mecânica vai completar ainda 5 anos. E já faz mais de um que eu não preciso estar nesse ritmo, em que eu já tenho uma cultura disseminada, que já tenho pessoas que de confiança e uma equipe excelente que trabalha e entrega o que precisa ser entregue, eu estando lá ou não estando, o jeito é o mesmo, porque eles já entenderam o meu jeito e eles replicam isso. Então, é isso, é sobre isso. Às vezes não é o tempo que você demora, mas são as pessoas com quem você encontra que vai te dar os insights. E para mim a empresa ela é desse jeito, porque eu venho de uma cultura de multinacional onde eu fui executiva e para mim as pessoas têm que saber o que tem que fazer, têm que entender a cultura, têm que estar engajado. Então tudo isso já aprendi a criar na multinacional. Então quando eu abri a minha empresa, não tinha como eu pensar diferente. Não tinha como eu querer abraçar o mundo e achar que eu ia fazer melhor do que ensinar todo mundo. Não tem. Então, são coisas assim que a gente tem que ir aprendendo. E essas aulas que eu trago aqui para você é para que você também chegue nesse patamar. Para que, assim como eu e os meus alunos e mentorados, eles saem desse nível e vai para o outro, você também tem que chegar no seu próximo nível. E a hora que você estiver no próximo nível, você tem que subir mais ainda. Né? Por isso que eu também pago as minhas mentorias. Hoje eu tenho 2 mentorias nas quais eu participo, mentorias que contribuem para eu entender coisas que eu ainda não estava entendendo, para que eu possa subir mais ainda de nível. E faz parte. Então, são situações que você tem que entender que você tem que sim buscar informação, tem que sim aprender todos os dias e tem que aplicar isso constantemente, tá bom? Nota aí agora o próximo ponto. Quarto ponto, saber as suas métricas. Quais são as suas métricas? Você sabe quais são? A maior parte das pessoas não sabe. Você tem que ter sua métrica financeira, sua métrica de lucratividade, métrica de crescimento, de quantidade de funcionários, né? Enfim, você tem as suas métricas. Ah, Gi, mas eu ainda estou começando e eu ainda sou CLT. Então, quais são as suas métricas de estudo? Você está fazendo faculdade?
vai terminar a faculdade dentro do prazo estipulado pela faculdade ou você vai reprovar e vai esticar? É uma métrica, já pensou nisso? Tem faculdades que são 4 anos, tem faculdades que levam 5 anos. Então, se você nunca fez nenhuma faculdade e não tem dispensa de matéria, você sabe que tem que fazer aquela faculdade em 4 ou 5 anos. Na engenharia, por exemplo, são 5 anos. Ah, mas e se eu reprovar? Vai fazer em 6. Mas e se eu estudar e eu querer reduzir esse tempo? Se você não tem outro curso universitário que dispense as matérias, infelizmente vão ser 5 anos. Então você também tem que saber as métricas e respeitar as métricas, porque quando a gente sabe as métricas e nós estamos dentro das métricas, nós controlamos melhor nossas emoções. Um outro exemplo disso. Se você está anunciando na internet, por exemplo, você faz uma propaganda para que as pessoas vá até a sua empresa. Existem as métricas de conversão e elas são baixas. O mercado espera entre 1,5% a 2%, dependendo do seu ramo 3%. É claro que isso varia um pouquinho dependendo do ramo, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas às vezes você está pagando para anunciar no Google, por exemplo, ou no Meta, e aí você começa a ver ali, nossa, 100 pessoas viram um anúncio, mas só um entrou em contato. É 1%. A 2 entraram em contato, 2%. Está dentro já da média. E aí, o que você tem que tomar de decisão para você ampliar isso? Colocar mais dinheiro? Buscar um novo perfil? Ampliar a rede de. Né, se você está distribuindo só na sua cidade, se você distribuir mais, vai conseguir distribuir mais? Ou está faltando dinheiro? Você tem que daí analisar suas métricas. E aí, de uma forma racional, você vai tomar as suas decisões de mudanças, decisões para alcançar o que você almeja, e não simplesmente trazer isso para o emocional. Eu vejo muitas pessoas que começam a anunciar, por exemplo, na internet e estão tendo ótimos resultados, mas como ele não sabe a métrica, ele não procurou estudar, ele começa a achar que está tendo péssimo resultado, e aí vai deixando isso para o lado emocional, só reclamando, reclamando, ao invés dele realmente fazer uma leitura racionalmente e crescer de uma maneira sustentável. Então, saber as métricas são super importantes, desde dessas métricas mais simples pessoais até as métricas profissionais, você tem que saber, tá bom? E quinto ponto, rede de apoio. Quando você precisa de apoio, aonde você vai buscar ajuda? São em pessoas que já têm o sucesso ao qual você almeja? Ou são em pessoas que nem conhecem o seu ramo? Ou nem têm o sucesso que você deseja, mas estão perto de você? Eu já vi pessoas ir buscar conselhos com um amigo e a pessoa é CLT, nunca empreendeu na vida. Que conselho você acha que a pessoa vai poder dar para que a pessoa possa chegar num negócio e aplicar? E aí a pessoa está buscando um outro ombro só para reclamar. E aí é um perigo, porque quando você faz isso, você toma essa postura, você está se colocando no lugar de uma pessoa que não tem muito o que fazer, de um coitado, ao invés de se colocar no lugar de um vencedor, de uma pessoa autorresponsável que vai buscar ajuda. E aí você fala assim, mas Gia, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu vou falar para você, você não está assistindo essa aula de graça? Estou trazendo aqui para você uma aula durante toda essa semana, onde a gente trabalha os nossos mentorados dessa maneira para que eles possam realmente crescer, sabe? Tirar aquelas correntes que seguram deles e realmente crescer. E tá tudo de graça aqui para você. Então, na internet tem muito conhecimento gratuito. E eu tenho certeza que se você buscar vídeos, ler livros que falam sobre o assunto que você quer, você vai crescer muito. E aí, no momento em que você puder pagar para ter uma mentoria, você paga. Ou no momento em que você acessar pessoas que têm esse conhecimento, fique amigo delas. Contribua também com o que você sabe. Traga um relacionamento verdadeiro que você vai ver que você começa a crescer. E aí, a hora que você começar a crescer e você fala assim, agora eu preciso achar alguém que está num nível superior ao meu, para eu realmente dar aquela virada de chave, você vai lá e paga. E por que eu falo isso? Porque isso acontece comigo, já aconteceu.
Eu não nasci numa família de empresários, numa família que tem esses conhecimentos. Então, quando eu estava na multinacional, eu fui fazendo carreira, porque lá dentro da multinacional eu fui achando mentores que conheciam muito bem de fazer carreira, criar times, né, trazer resultado para a empresa. E esses mentores me ensinaram isso, e eu aprendi isso. Mas quando eu saí da multinacional e abri o meu negócio, quem eu poderia acionar que trabalhava comigo para me ajudar se ninguém era empresário, todo mundo era CLT? Até mesmo o presidente era CLT. E aí você tem que buscar novas pessoas. E foi aonde eu fui entrar em grupos de empresários, entrei para a associação comercial, fui conhecendo novos empreendedores, fui conhecendo empresários, e aí eu fui entendendo a cabeça que eles tinham, como eles pensavam. Então, eu já apliquei o que eu de melhor sabia fazer na multinacional, que era criar times, criar culturas, enfim, e fui aprendendo a destravar o meu pensamento. Porque eu falo para você, cada vez que eu cresço mais como empresária, novos pensamentos vêm. E eu não tenho vergonha de mudar os meus pensamentos, porque se eu não mudar os meus pensamentos, eu sei que eu não estou progredindo. E isso acontece com todo mundo. Eu ainda não estou no meio de bilionários, mas eu acesso as informações de bilionários através de podcasts, através de vídeos, através de livros. E aí, quando você começa a ver como eles pensam, aí você fala: caramba, tem que mudar muitos drives ainda aqui, porque eu não estou ainda setada para o BI. Já cheguei no MI, mas no BI ainda não. Então, são coisas que a gente tem que aprender. Então, por isso eu falo a você, né? Vá buscando o seu próximo nível. E para você não se desmotivar, você não vai buscar o bilionário. Você vai buscar quem fez já mais do que você. Se você está nos seus 1.000 por mês, busque quem fez 10. Se você está no 10, busque quem fez 100. Se você está no 100, busque quem fez 500. Se você está nos 500, busque quem fez 1 milhão. E assim você vai crescendo degrau a degrau, entendendo como que cada nível pensa, porque cada nível é de um jeito. E aí você não para de crescer. Então essas são as minhas dicas para a aula de hoje. Falo a você para não perder a aula de amanhã, porque amanhã nós vamos estar falando sobre metas, vai ser uma aula um pouco mais... não vai ser uma aula tanto para cuidar de você, mas vai ser uma aula um pouco mais técnica. Mas se você ainda também não assistiu a aula de segunda-feira e a aula de ontem, também falo para você, assista essas aulas. Porque primeiro vocês têm que estar bem com você, acreditando em você, sabendo o que você está fazendo, algo que fale com você, para que você de fato tenha o trabalho não como um trabalho, mas como um prazer. Isso é real. É real. Tá bom? Então, eu fico por aqui, peço a você que deixe o seu comentário neste vídeo, se essas aulas estão fazendo sentido para você. Peço também que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. Eu desejo você uma quarta-feira excelente, cheia de sucesso, e te vejo amanhã para a nossa próxima aula sobre este assunto, do processo ao sucesso. Excelente dia e até amanhã.